Pronto. Naldo, o curso é o Guiné-Bissau e Brasil em Foco, não é? Isso. Pronto. Você pode falar um pouco do curso de extensão, como é que ele vai ser, o foco dele? Tá gravando já. Tá gravando. Tá. Muito boa tarde, Boa tarde. né? Inicialmente me apresentando, me chamo de Mamadou Said Diallo, que é o meu nome colonial, nome que fui dado a partir de nome árabe, mas o meu nome africano é Djigito Diallo. Portanto, eu sou da Guiné-Bissau, aluno do curso de doutorado em Ciência Política aqui na UFP, que foi também onde eu fiz o curso de mestrado em Ciência Política. Este meu curso de extensão que eu vou dar é um curso que visa resgatar algumas coisas que nós fomos mal informados ao longo do tempo. Porque o que acontece? Nós, no continente africano, temos uma filosofia que fala que até que os leões comecem a falarem por si, a história sempre será contada pelo caçador. O que quer dizer isso? Que até que nós, que fomos vítimas desse processo violento ao longo do tempo, nós que somos minorizados, racializados, até que nós comecemos a falar da nossa própria história, a história sempre será contada pela pessoa que nos colonizou, né? E ele nunca vai contar a história para parecer que ele é violento, não. Ele vai contar a história para parecer que ele nos salvou, que ele nos descobriu, do mesmo jeito que falaram que o Pedro Álvaro descobriu o Brasil, não sei o quê. Aquela história ali toda. Mas esse meu curso se deu a partir de uma visita que fizemos à casa, ao Museu Boa Esperança, que fala ali das questões arqueológicas e tal. E ali tivemos contato com outras professoras e a minha intervenção naquele dia foi muito importante para despertar a curiosidade de muita gente. Porque o que se tem tido é a ideia de que a África é um país, né? E é uma ideia que a gente vê na universidade. Inclusive, há professores universitários que não sabem que a África é um continente. Então, a gente entende que isso é um processo histórico, que inclusive foi moldado pela colonização para diminuir o continente, consequentemente invisibilizá-lo. E geralmente o que se ensina é que a África é um lugar de miséria, que é um lugar de fome, um lugar de pessoas que passam dificuldade, que precisam de ajuda. Só que toda essa história não faz parte da realidade, né? Então, assim, o contato deu-se através dessas professoras de arqueologia que me convidaram para criar um mini curso. No caso, chamamos ele de curso de extensão, porque registramos no sistema para que as pessoas também possam ter, digamos, o certificado, que é justamente de tratar essa pauta de uma forma mais profunda. Perfeito. Você fala no curso, né, que o curso é para desmistificar a cultura e as identidades, né? A gente, infelizmente, tem muito ainda dessa herança colonial, né? A gente aprende, mesmo aqui no Brasil, eu sei que em Portugal eles aprendem como eles meio que, entre muitas aspas, salvaram, né? Que fizeram expansões marítimas, Isso, que não foi sei uma o coisa, quê. com essa coisa romântica, bela, e a gente sabe que, na verdade, tanto nas Américas quanto na África, foram invasões europeias Exato. que tiveram. E, infelizmente, aqui no Brasil, por exemplo, a gente também é ensinado na escola, eu não sei se hoje em dia mudou um pouco, mas na minha época, a gente é ensinado um ponto de vista muito europeu sobre a África como um todo, né? Exato. Quando a gente vai estudar a Europa, a gente estuda, às vezes, países individualizados, a história de cada um. Isso. Quando a gente vai aprender África, é África, ponto. É uma coisa só. É um continente, mas a gente aprende como se fosse um país, né? Sem saber que cada região, cada país tem suas individualidades, suas culturas, tal qual que é a própria América Latina. Exato. Então, sobre essa questão de desmistificar, falar sobre as identidades, eu queria que você trouxesse um pouco esse ponto de vista de Guiné-Bissau. Da Guiné-Bissau. Eu vou começar pegando o gancho nessa última sua fala, de que as pessoas quando falam da Europa falam de especificidades, falam ali da Alemanha, Portugal, França, Espanha, por aí fora. Mas no caso da Guiné fala uma coisa só. Eu vou te trazer um exemplo. Por exemplo, quando é o caso, digamos, de Portugal, né? O que se ensina é que Portugal invadiu, ou seja, ele descobriu, depois deu independências. É mentira. Isso é o primeiro fato de mentira que aconteceu ao longo da própria história. Porque antes das independências, houve luta de libertação. Ou seja,
durante a colonização, houve todo um processo de negociação que nós fizemos. Na época, havia uma figura, inclusive muito emblemática, que é o Amílcar, não sei se você já ouviu falar, Amílcar Lopes Cabral, que foi o pai da independência, tanto da Guiné como de Cabo Verde, que influenciou outros países também a se libertarem. O que ele fez? Ele tentou se negociar politicamente, ou seja, diplomaticamente. Portugal não quis dar independência e era preciso fazer a guerra. Portanto, houve uma luta armada, sangrenta e violenta durante 11 anos na Guiné-Bissau. E foi essa luta armada que também derrubou o regime fascista de António Salazar em Portugal. Porque Portugal, até 74, não tinha democracia. Portugal vivia sob regime ditatorial de António Salazar. Portanto, foi essa luta da Guiné-Bissau que derrubou o regime fascista, ditatorial, salazarista, que permitiu o Portugal ingressar-se aquilo que hoje eles chamam de democracia. E isso, o marco disso foi aquilo que eles chamaram de Revolução dos Cravos, que é a revolução que se comemora no dia 25 de abril, né? Portanto, você vê como as mentiras são construídas ao longo do tempo. Mas o que eles passam e o que eles ensinam é que eles deram a independência. Isso não acontece. Benevolentes. Exatamente. Na Guiné, a independência não foi uma coisa pacífica. Na Guiné, a independência não foi uma coisa concedida pelo Portugal, não. Foi uma luta sangrenta alcançada pelo Amílcar. Por que eu perguntei se você conheceu Amílcar ou não? Porque hoje, na educação pública do vosso país aqui, né, fala-se tanto de Paulo Freire. Só que o que as pessoas não contam é que o próprio Paulo Freire bebeu muito das fontes de conhecimento do próprio Amílcar. Que o Paulo Freire esteve na Guiné, durante aquela fase de independência, aprendendo com o Amílcar. Porque na época ele tinha aquele livro dele, né, Pedagogia do Oprimido. Ele foi à Guiné, saiu de lá com pedagogia libertadora. Por quê? Porque Portugal, na época, eles tinham imposto lá na Guiné e outros países da África que colonizaram o Estatuto Indigenista. O que era esse Estatuto Indigenista? Era uma forma de discriminar as pessoas para dizer que para você ser considerado de civilizado, você tinha que falar o português bem, tinha que se vestir como um português, tinha que praticar a cultura portuguesa e, portanto, tinha que fazer tudo que o português faz. Ou seja, era matar a sua cultura, a sua individualidade para se assimilar, daí que surgiu o termo da assimilhança ou assimilação, para se parecer com o português. Só que na época o próprio Amílcar chamou a atenção, falou, olha, se você ler o livro dele, por exemplo, A Arma da Teoria, que é o livro do próprio Amílcar, né? Ele vai chamar a atenção, porque o próprio Amílcar estudou em Portugal. Ele se formou em curso de agronomia em Portugal. E na época ele fazia parte das pessoas que ensinavam algumas outras regiões de Portugal, de Portugal. E na época ele constatava que existia mais de 30% da população portuguesa que era analfabeta. Entendeu? Isso lá naquelas épocas de 1956, por aí fora. Durante o fascismo. Exatamente. Na época, mais de 30% da população portuguesa era analfabeta. Portanto, se a própria população portuguesa era analfabeta, que ele era, inclusive, um dos professores que ensinavam eles a ler, como é que o português poderia dizer ou exigir o africano para ter que saber falar português corretamente para que se possa se considerar de civilizado? Portanto, ele começou a colocar um tipo de pedagogia de criar um homem novo, né, que inclusive inspirou Paulo Freire e que hoje aqui no país, que o nosso falecido Nego Bispo chama de contracolonialidade. Né? O Nego Bispo chamou isso de contracolonialidade, mas o próprio Nego Bispo, o que as pessoas não ensinam é que o próprio Nego Bispo também bebeu muito das fontes daquilo que o Amílcar já dizia naquela época. Porque o que é esse homem novo? Esse homem novo é uma ideia criada pelo Amílcar para dizer que, olha, nós temos que recriar a sociedade, nós temos que criar um novo homem. Mas isso não significa que temos que matar os homens que vivem hoje para criar novos homens, não. Mas é ressignificar o nosso pensamento, que é de que nós temos que andar com nossos próprios pés, pensar com a nossa própria cabeça, atingindo as metas e objetivos pelo qual nós temos o direito. Que significa o quê? Que nós temos que deixar de
colocar o branco como uma meta ou modelo padrão de civilização, que nós temos que começar a valorizar a nossa própria cultura. E isso passa necessariamente pela valorização da cultura africana. Porque até o próprio ato da luta de libertação que se fez, ele é, acima de tudo, uma luta cultural. Por quê? Porque é essa luta que vai defender os interesses africanos. E aí vai indo. E essa obra que influenciou o Paulo Freire, inclusive o Paulo Freire escreveu um livro que ele chamou Cartas para a Guiné. Né? Depois você pode pegar esse livro para ver. Ele chamou esse livro de Cartas para a Guiné. Portanto, isso é uma parte só daquilo que é a Guiné-Bissau. Mas, por uma outra parte, por exemplo, você tem questões, né, voltar mais questão de arqueologia. Hoje o que nós vemos é esse mito e mitologia de Grécia Antiga e da Roma. Todo o conhecimento que a gente lê na universidade, se não, eles nos dizem ou veio da Grécia Antiga ou veio da Roma. É filosofia, é história, é matemática, é física, é não sei. Todo o conhecimento que nós aprendemos falam que vieram de onde? Da Grécia Antiga. Isso é uma visão colonial. Portanto, isso acaba caracterizando a própria UFP como uma universidade conservadora, colonial e que, inclusive, perpetua a lavagem cerebral. Porque você está criando um conjunto de gerações que vão dizer que tem título de mestre e doutor pautadas na mentira. Porque tudo isso foi mentira do próprio Ocidente. Por isso, isso não é só eu que estou a falar isso. Há dados, há documentos, há livros, artigos científicos que provam isso. Inclusive, um dos livros que já criaram, que provaram isso, os primeiros livros que provaram disso, é de um senhor senegalês que se chama de Cheikh Anta Diop. O Cheikh Anta Diop já provava de que o berço da humanidade é no continente. Acho que você já deve ter ouvido isso. De que o mundo começou no continente. De que a África é berço da humanidade. Só que a África é o berço da humanidade não só pelo fato de ter a primeira pessoa que nasceu no mundo, os seus vestígios serem encontrados em África. Não só isso. Mas é inconcebível que a África seja fonte da civilização, né? Que a África seja berço da humanidade e que a África nunca tenha pensado nada sobre a sociedade. Entendeu? Isso não cabe, não cabe na cabeça de nenhuma pessoa. Portanto, se a África é fonte, ou seja, berço da humanidade, portanto, nós temos também que ter a consciência crítica de reconhecer que todo e qualquer tipo de conhecimento surgiu no continente. Tudo que nós vimos hoje em dia é só a reinvenção. Por exemplo, aquela própria fórmula de Pitágoras que se ensina já existia nos papiros do Antigo Egito, que na época era chamado de Kemet. Entende? Aquela coisa, como é que fala? A filosofia, a sociologia, a história, entendeu? Tudo isso já existia no continente africano a partir daquilo que nós chamávamos de Kemet. Porque foram os primeiros africanos, inclusive, que construíam tudo o que nós temos, inclusive as pirâmides. Só que aí tem um pulo de gato. O que a mídia colonial e ocidental mostra para o mundo é que existem 3 pirâmides no Egito, certo? Ah, sim, assim, né? mais famoso. Exatamente, aquele maior, o médio Sim. e o pequeno. Que inclusive essas pirâmides estão diretamente ligadas à estrela Orion, que algumas pessoas falam que é fonte de transmissão do conhecimento. Sim. Que inclusive recentemente, acho que até menos de uma década ou mais, que se descobriu essa estrela lá que está ligada a essas pirâmides. Só que nós, africanos, já sabíamos disso há 36 mil anos. Sim. Entendeu? Tanto que foram esses africanos que construíram essas pirâmides diretamente sintonizadas a essa mesma estrela. Mas aí hoje, com essa questão de inteligência artificial, não sei se você já viu um vídeo, há todo um discurso, né, que tenta deslegitimar isso, dizendo que não foram africanos que construíram isso. A própria criação a construção das pirâmides, na verdade, né, a gente escuta meio que não sei o que, alienígenas, porque é muito mais fácil pensar que foi algo de fora de lá que construiu. Mas aí eu te pergunto, porque essa é a narrativa porque o colonizador nunca quer aceitar que ele aprendeu com o africano. Ele está ali sistematicamente, repetidamente insistindo que o africano não fez nada, que foi ele que fez tudo. E quando tem uma coisa que prove que o africano é que fez, ele me permita só aqui. À vontade.
porque o meu pai está me ligando, eu tenho que desligar aqui a internet para poder continuar a falar, senão ele vai me interromper. Pronto. Há todo um discurso que tenta deslegitimar o povo africano para dizer que o africano não pensa. Inclusive, esse é o discurso que foi vendido durante a escravidão. Inclusive, essa é a história que as universidades e escolas brasileiras contam para as crianças. A única história que contam sobre a África é a própria escravidão. Eles não contam outras coisas. Agora, eu te pergunto, se realmente não foram os africanos que criaram esses 3 pirâmides que a mídia mostra, como é que se explica as outras pirâmides que existem? Porque só no Egito existem 253 pirâmides, só dentro do Egito. Mas a mídia só mostra 3. Sim. Qual é o interesse? A quem interessa não mostrar do resto de pirâmides que existem? Ainda mais, saindo ainda fora do próprio Egito, se não foram os africanos que criaram, digamos, esses 3 pirâmides do próprio Egito, como é que se explica os outros 358 pirâmides que se encontram no Sudão? Entende? Entende como a história é apagada ao longo do tempo? Portanto, além de questões de pirâmides, os outros monumentos que tem-se no Egito, por que eles quebraram o nariz dessas pirâmides naquela época? Quando você pega as imagens do Egito para ver os monumentos, as estátuas, uma das coisas mais comuns que você vê é que tem partes dessas estátuas que foram retiradas. Nariz da própria estátua. Sim. E dos lábios, a boca. Por quê? Porque a história, as pesquisas mostram que os primeiros seres humanos que viviam no continente africano ou que surgiram no mundo eram pessoas de nariz não agudo como o do branco, mas de nariz um pouco largo, que remete à descrição fenotípica do povo africano. Portanto, os lábios sempre também foram lábios carnudos. Os nossos antepassados registraram isso nos monumentos, nas estátuas que eles faziam. Mas quando eles foram saquear, né? Roubando tudo, escravizando, tentaram apagar isso. Ainda hoje, se você entrar para ver, você vai ver estátuas com nariz apagada, boca apagada, porque eles não querem que o mundo saiba que eram africanos. Além de propriamente roubo de conhecimento, que eu chamo de pilhagem epistêmica. O que é isso? Por exemplo, você vê hoje a França é dito que a França é o melhor fabricador ou produtor de perfumes no mundo. Só que eles não vão te contar que as fórmulas que eles usam para fabricar os perfumes e outras coisas que eles fazem vieram do próprio Egito. Entende? Entre outras coisas. Entendeu? Então, basicamente, porque o meu debate ele vai se focar muito mais nessa parte da arqueologia. Sim. Né? Mas a gente poderia falar de outras coisas. Por exemplo, a própria formação da sociedade brasileira. Hoje em dia está muito nessa discussão de parditude. É uma coisa que eu queria tocar também, né? Porque um dos temas também é a questão do letramento racial. E aqui no Brasil existe meio que um analfabetismo. Isso, racial nesse sentido. Consequências de ser um tema que realmente não é tão debatido assim em escolas, mas também consequência da grande miscigenação que tem nesse país, né? Que a gente sabe que foi uma coisa meio que imposta, né, pelos colonos, mas acaba que... Herdamos isso, exatamente. Inclusive, por muito tempo, a intenção era meio que embranquecer a população brasileira através da miscigenação forçada. E acaba que nós somos muito ignorantes, né? E acaba a questão da partitude deixa muitas pessoas meio que até num limbo de tipo assim, eu não pertenço a nada, ou mesmo pessoas que são negras não se veem pertencendo por algum motivo. Então, é uma questão que pessoalmente eu não vejo... Inclusive as pessoas tentam evitar de falar isso, porque acham que é constrangedor. Exatamente. Eu já, só pra, desculpa me cortar, eu já tive gente que olhou pra mim e dizia assim, não, mas tu é branco. E eu fiquei extremamente... Eu entendo. Então, são coisas assim que nós, como nação, eu diria, não temos letramento para falar. Então, eu queria que você abordasse um pouco desse tópico também,
do seu ponto de vista? É claro, porque ainda bem que você tocou nesse ponto, porque o meu curso que eu vou dar, além de trazer essa parte arqueológica de que foi roubado, né? O meu interesse também é ajudar a população brasileira a entender esse debate que foi negado à sociedade como um todo. Essa questão de negro, pardo, preto, branco é uma construção social ao longo do tempo que veio desde a época de colonização. Se você lembrar, essa coisa que hoje a gente chama de pardo, antigamente não era pardo. Era mameleco, era mulato, era moreno, que agora chegamos no pardo. Sim. Você percebe que as coisas foram evoluindo ao longo do tempo. Mas o que é ser mulato, como se dizia antes? Mulato vem de mula. Era cruzamento ali de mula e uma égua e tal. Ou seja, algumas tentavam interpretar isso como uma mistura de café e leite. Quando você mistura café com leite, aparece uma coisa que não é nem branco, que não é nem café, que não é nem leite. Fica no meio. Então, basicamente isso. Mas onde surgiu esse conceito? Surgiu a partir das senzalas, que era um lugar onde se mantinha as pessoas escravizadas, que algumas pessoas chamam de cativeiro, no caso. Isso foi fruto de violência, né? Violência de estupro. Alguns museus aqui no Piauí ainda guardam isso. Não sei se vocês já visitaram os museus aqui. É bom visitar. O que acontece? Antigamente, as mulheres, principalmente, eram amarradas. Tem ferros, né? Que elas eram colocadas nos pés e ficavam assim de costa mesmo. Tipo, não podiam nem se mexer. Portanto, eram vulneráveis, portanto, passivas a serem estupradas. Há um termo que se usa aqui, por exemplo, em jogos e tal, a pessoa fala, vamos disputar uma nega. Não sei se você já ouviu esse termo. Acho que, infelizmente, não. Esse termo surgiu naquela época, que quando os senhores, qualquer jogo que faziam, de desporto e tal, era tipo um jogo como competitivo. E quem vencesse esse jogo, o prêmio era ir na senzala e estuprar uma menina que estava presa. E naquela época ninguém se importava com essa coisa de métodos anticoncepcionais, ninguém se importava com camisinhas, por exemplo, até acho que na época não existia. Portanto, eram tipos de violências sexuais desprotegidas. E aquela coisa, né? Quando você transa, porque hoje em dia fala, você transa não goza dentro, que a pessoa não fica engravidada, mas na época não. Transavam-se, ou seja, estupravam essas meninas e deixavam o espermatozoide lá dentro. O que acontecia? As meninas ficavam engravidadas. E quando a menina ficava engravidada, desse pai colono, branco, europeu, inclusive cristão, porque eles usavam a religião para isso, vou chegar nessa parte, menino quando nascia, não nascia nem menino negro, ou seja, negro não, nem menino preto, nem menino branco. Então ele ficava no meio. Portanto, o europeu, por ser uma criança que nasceu do fruto da escravidão, e por ser uma pessoa de cor de pele escura, ele nunca reconheceu esse filho. Dizia que não era filho dele. Portanto, acabava que o filho nasceu ali sem pai. Mas quanto mais o filho se crescia, também ele por toda a construção social, porque para você ver, por exemplo, o que é preto ou negro, basta você pegar qualquer dicionário para ver. É uma coisa pejorativa. Até o próprio dicionário que a gente vê, os vocabulários que a gente usa são com base no colonialismo. Por exemplo, dia negro, dia preto, caixa preto, não sei o quê. Tudo que é de negro ou preto é associado a coisa ruim. Mercado negro. Mercado negro, entendeu? Portanto, o que acontece? Com o passar do tempo, foi acontecendo que a sociedade construiu uma coisa social. De que tudo que é preto é negro, portanto, o negro não tem acesso à ascensão e mobilidade social. Portanto, quanto mais for a sua cor de pele, menos privilégios sociais você tem. Menos emprego você tem, menos aceitação social você tem, e por aí adiante. Portanto, também menos possibilidade, por exemplo, de encontrar uma parceira ou parceiro você tem. A gente vê isso até no campo afetivo. Aqui no Piauí, por exemplo, tem uma lista significativa de pessoas que reclamam disso.
Entendeu? Então, o que acontece? Passou-se a criar essa ideia de parditude a partir do momento de que, quanto mais claro for a sua cor de pele, mais aceitação e acesso a privilégios sociais você tem. Entendeu? Por exemplo, né, há algum tempo aqui, inclusive foi uma deputada estadual aqui do Piauí que acabou com isso. Antes, quando se divulgava vagas de processo seletivo, né, falava-se, por exemplo, que um dos requisitos que se colocava era de que, para você ser contratado, você tinha que ter uma boa aparência. O que era essa boa aparência? Você tinha que ser o máximo claro possível, a sua cor de pele, e tinha que se enquadrar nos padrões de vida e de comportamento europeu, branco, especificamente português. Se você não preenchia isso, você não era sequer contratado. Entendeu? Então, isso tudo fez com que as pessoas começaram a se aproximar mais ao branquitude. O que é branquitude? Branquitude é um sistema social que foi criado também para privilegiar os brancos. Por que eu falo branquitude? Basta você ver. Todos os índices altos são ocupados pelas pessoas brancas. Aqui na UFP, quantas professoras brancas e quantos professores e professoras brancos nós temos? Quando você para ver quantos negros professores nós temos, é quase insignificante. E você só vai ver pessoas pretas, negros, pessoas pretas e pardas, negros, no lugar de subserviência. O que é esse lugar de subserviência? Lugar de servir café, limpeza, limpar os banheiros, coletar o lixo, vender ali na cantina, no lanchonete. Entende? Ou seja, nós, a população do Piauí especificamente, hoje é 72% de negros. O que é ser negro? Negro é uma categoria de raça, né? Que é uma junção de ser preto e pardo. Eu sou preto, você é pardo. Nós dois somos negros. Só que você tem cor de pele mais clara, eu tenho cor de pele mais escura. Portanto, você é pardo, eu sou preto. Mas todos nós não somos brancos. E o facto de não sermos brancos nos coloca na categoria de negro. Porque categoria de negro é uma categoria político, mas ao mesmo tempo também uma categoria de raça. Mas cor é uma categoria de cor. Então, você vê que a própria estrutura social nos dificulta o entendimento. Por exemplo, nos dados que a gente preenche ali, por exemplo, no censo, por exemplo, do IBGE, eles colocam lá qual é a sua identificação. Eles colocam cor / raça. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas o próprio Estado brasileiro faz questão de confundir a cabeça de pessoas. Porque você pode ser negro, mas você não é preto. Eu posso ser negro, mas eu não sou pardo. Mas todos nós somos negros. Ou seja, era para definir a categoria de raça separado de categoria de cor. Mas eles juntam tudo. E quando é assim, é para confundir a cabeça de pessoas. Portanto, sobre a questão de miscigenagem, eu vejo muitas pessoas dizendo, nós somos brasileiros. Inclusive, as pessoas falam isso com todo orgulho. E eu não dou culpa a essas pessoas. Nós somos brasileiros com todo orgulho. Nós somos uma população miscigenada. Inclusive, acho que antesontem, saiu uma pesquisa que mostrava que o brasileiro é o povo mais mestiço do mundo. É um povo que tem miscigenação de DNA mais grande do mundo. E eu vejo algumas pessoas celebrando isso. Nós temos índio, nós temos africano, tudo num povo só. Mas eu digo uma coisa. Quem tem a consciência histórica, política e racial desse país não deve comemorar isso. Porque isso não é uma coisa boa para a população. E não no ponto de vista de que ser miscigenário é uma coisa ruim, mas no ponto de vista da origem dessa miscigenação. Exatamente. A construção histórica disso. Ser miscigenado, eu acho que de alguma forma, todo mundo de alguma forma se miscigenou. Só que o caso brasileiro é específico. Vou te contar por quê. Durante a escravidão, teve toda a pressão internacional, né? A conferência que teve ali na África do Sul, que começou-se a lutar contra a escravidão. Teve tratados internacionais que começou a dizer que é chegada a hora de parar não só com a venda, mas também com o tráfico da escravidão. E também começava a se pensar como os países começariam a se desenvolver, né? Sem a própria escravidão. Por quê? Porque a escravidão, muita gente se lucrou com isso. Não só gente, mas também instituições. Por exemplo, o Banco do Brasil
é dos principais instituições brasileiras que beneficiaram com as vendas de pessoas escravizadas. Entende? Portanto, chegou esse momento que falou-se, vamos libertar, ou seja, vamos acabar com a escravidão. Foi nessa época, em 1888, que foi assinada a Lei Áurea, né, pela princesa Isabel, que eu vejo pessoas dizendo, mas ela salvou os africanos. Salvou é nada. A gente aprende isso na escola, inclusive. Mas isso que a escola ensina. Lembra do que eu te falei lá no passado? De que até que as histórias começam a ser ditas por nós, a história sempre será contada pelo colonizador. Sim. Portanto, esse é o discurso que venderam para parecer que eles nos salvaram. Mas não foi isso. Tem todo um contexto. Se dependesse da princesa Isabel, até hoje as pessoas continuam sendo escravizadas. Porque isso a beneficia. Como é que você pode saber de que realmente ela não queria sequer parar com a escravidão? Basta pegar a própria lei. A lei Áurea de 1888 é a única lei no Brasil até hoje que apenas tem só 2 parágrafos. É uma página. Me fala alguma lei que você vê que tem só uma página ou só um parágrafo. Ou seja, uma lei, ele traz todo um contexto sobre os direitos, deveres, inclusão, sociedade, essas coisas em tudo. Entendeu? De responsabilidade e tal. Mas você está falando de liberação, ou seja, da abolição da escravidão. E você só tem 2 parágrafos que falava que era chegada ao fim da própria escravidão, que ninguém mais seria traficado e que a partir daquele momento todo escravizado era livre. Repara, todo mundo é livre. E cada um se vire. Sim, você passou mais de 500 anos escravizando um grupo de povo. De repente você fala que eles são livres, que eles vão buscar fazer a vida deles. Você, enquanto Estado, você não cria responsabilidade sua para fazer uma reparação histórica. Você deixou a pessoa assim. E aí o que aconteceu? Quando as pessoas negras e indígenas foram deixadas assim, sem saber o que fazer, eles tiveram que encontrar um jeito de se reinventarem. E como nós sempre vivemos em comunidades, nós tivemos que encontrar um lugar para nós. Daí que surgiu favelas, quilombos, que geralmente também são lugares afastados sempre de centros de capitais. Por quê? Porque mesmo com a assinatura da Lei Áurea, ainda permanecia em alguns espaços o próprio tráfico e escravidão, de forma clandestina. Portanto, os chefes ainda perseguiam essas pessoas, até nos seus quilombos, até nas suas favelas, para recapturarem eles. Mas aí teve pessoas que apareceram. Tá, agora que acabou a escravidão, como é que o Brasil vai se apresentar enquanto um Estado-nação no concerto de nações e do capitalismo internacional? Entende? Aí falaram, não, mas os negros já trabalharam sim, mas eles não são qualificados. Vamos reinventar. Aí, nessa tentativa de reinventar, sabe o que fizeram? Mandaram chamar pessoas de onde? Europa. Entendeu? Inclusive, hoje eu vejo muita gente reclamando dessa pauta de questão de cotas, né? Muita gente branca não concorda. Falam que, mas cota não deve existir, não sei o quê. Primeiras pessoas que receberam cota nesse Brasil foram os brancos, europeus especificamente. Quando eles vieram, ocuparam mais a parte do sul. Por isso que você vê sul diferente. O sul todo é ocupado atualmente é ocupado pelos descendentes dessas pessoas que foram trazidas. Inclusive, o governo brasileiro fez questão de pagar passagens deles. Quando chegaram aqui, foram dados casas, toda a mobilidade social para reproduzirem-se. Eles não seriam estar trabalhando, mas era um comércio de tentativa de embranquecimento da população. O que era esse embranquecimento? Era de que uma pessoa branca iria se cruzar, transando, ou sei lá qual é o termo que é certo. Né? Iria se cruzar com uma mulher negra, porque isso fizeram também isso de um jeito. Aproveitaram-se em engravidar mulheres negras enquanto matavam os homens negros através do próprio instrumento do próprio Estado. Através daquela lei que foi a lei de vadiagem, lembra? A lei de vadiagem foi basicamente para perseguir e matar os homens negros enquanto eles embranqueciam a população através de engravidamento de mulheres negras. Entende?
Portanto, enquanto as mulheres negras eram submissas, foi nessa fase que pegavam as mulheres do nada, forçavam elas a se casar com um homem branco. Muitos de nós tiveram... Conhecemos histórias assim. Exatamente. Que a nossa avó foi ali no campo fazer alguma coisa, você foi pega, obrigatória, para ir se casar com um cara, com um senhor, né? Ou seja, os nossos corpos, os corpos das mulheres negras foram sempre usados como um lugar, como uma máquina de reprodução. Entendeu? Portanto, a ideia era o seguinte: uma mulher negra, ou seja, um homem branco, se envolvia com uma mulher negra, e desse cruzamento nasceu uma menina parda, ou um menino pardo, no caso, um filho ou uma filha parda. Essa criança que nasceu parda também seria condicionado para se envolver com outro menino, ou outro rapaz branco, e que assim sucessivamente as pessoas iriam se embranquecendo. E o prazo, antes de marcação de coisa, o prazo, surgiu uma coisa, só para tu ver quanto a própria academia desenvolveu práticas racistas, com base naquilo que nós chamamos de racismo científico, né? Teve até congresso de raças, só para tu ter a ideia. Na França não, na Inglaterra, que chamam de Londres, né? Teve o primeiro congresso internacional de raças, que congregou ali todo o pessoal racista ali, que falava. Inclusive foi esse congresso que influenciou o Adolf Hitler, por ele ter perseguido os judeus, porque defendiam-se que há raças superiores e há raças inferiores. E quem era a raça superior? Era a raça ariana. No caso, brancos, europeus, aquela coisa assim toda. Portanto, isso também deu origem àquilo que Hitler fez. E aí, nesse congresso, teve um brasileiro, que se chama de Antônio Lacerda, não sei se você já ouviu falar dele. Antônio Lacerda, que inclusive era diretor, não sei de que, ele ocupava um cargo no próprio Estado naquela época. Ele escreveu um artigo, que foi apresentado lá, defendendo que para acabar com, ou seja, para alcançar o pleno desenvolvimento dos países ao redor do mundo, tinha-se que se acabar com a população negra nesses países. E é ali que se criou o termo de miscigenação. E como é que se podia acabar com essas raças inferiores, no caso negros e indígenas, né? Tinha que ser a partir de miscigenação. Inclusive há uma pintura, né, que fizeram lá, é porque eu estou com o notebook na mochila, senão você poderia ver. Criou-se essa pintura para mostrar como que isso seria feito ao longo do tempo. E o prazo era num intervalo de 100 anos. No Brasil, especificamente, não existia mais nenhuma pessoa negra ou indígena. Era projeto de Estado. Era um projeto do próprio Estado. Entende? Por isso que hoje a gente fala que o racismo ele é individual. Mas antes de ser individual, ele é um projeto de Estado. Por isso que se fala hoje que o racismo ele é estrutural. Quando você está falando que o racismo é estrutural, você está falando que é um projeto de Estado. Entendeu? Portanto, definiram lá que o prazo era num intervalo de 100 anos. Nesses 100 anos, cairia em 2012. Daquela época, 100 anos depois, até 2012, iria ser o último ano em que se poderia sequer ver um negro nesse país. Olha a tamanha violência. Então, essa história que foi isso que hoje eles chamam de miscigenação. Por isso que eu falo, nenhum brasileiro com consciência histórica, política e racial deve se orgulhar com o processo de miscigenação que se fez. Mas repara uma coisa, isso é uma coisa que eles não vão te ensinar lá na sua escola. As nossas crianças estão estudando no creche, no jardim, no ensino médio, mas não estão sendo ensinadas essa mesma escola. Entende? Portanto, o próprio sistema de ensino também acaba servindo como um mecanismo de perpetuação de racismo. Por isso que às vezes o racismo não começa só, por exemplo, de uma criança chamar uma outra pessoa de negro, parecida com macaco ou algo assim do tipo. Isso é racismo? Mas ela foi ensinada. Ela foi ensinada onde? Na casa, na própria escola, na igreja e tal. Aí chega parte da própria igreja. Por que eu falo? E quando eu estou falando da igreja, não estou generalizando. E eu entendo que aquilo que acontecia naquela época, talvez o entendimento hoje não seja o mesmo. Mas eu estou falando da igreja enquanto instituição. No caso, a igreja católica. A igreja católica foi fundamental para a perpetuação do colonialismo e da escravidão ao redor do mundo. Tanto que
a própria... Recentemente a gente viu como é que fala? A escolha do novo Papa. Sim. Você viu, inclusive, os sinais que se passou? Quando estavam tentando escolher um Papa, como não tinham se chegado a um consenso, qual tipo de sinal que eles deram? Fumaça preta. Fumaça preta. Entende? Mas quando chegaram a um consenso, qual foi o tipo de fumaça que saiu? Branca. Fumaça branca. Isso tem uma explicação. Isso não é de hoje. Mas às vezes pessoas dizem, mas isso já acontecia há vários séculos, isso não tem nada a ver com raça. Tem tudo a ver. É preciso voltar atrás para ver a própria história. Entende? O que acontece? Durante a própria escravidão, aliás, antes da própria escravidão, nós, africanos, já tínhamos sofrido o processo de invasão, portanto, de assimilação cultural do povo árabe, né? Os árabes invadiram o continente africano desde o século VII. Ou seja, durante esse tempo, muitos africanos também se assimilaram culturalmente, se convertendo à religião islâmica. Portanto, a partir do momento que você abraça a religião de um determinado povo, você está aceitando a cultura daquele povo. Entende? Sim. Porque a religião, diferentemente do que é a fé, por isso que eu sempre chamo a atenção. A gente não pode confundir o que é a religião e o que é a fé. Porque a religião, além de ser uma arma política imperialista, a religião é uma arma de propagação cultural. Por exemplo, qualquer religião ele é criado com base na cultura daquele povo. Por isso que você vê os muçulmanos criaram a palavra, o conceito que eles criaram em torno de Allah, né? Criaram o mensageiro, Muhammad, porque é um deles, tudo que se faz no islamismo é baseado na cultura árabe. Entendeu? Os europeus, através de sequestramento que fizeram da Igreja Católica, também passaram toda a imagem ali baseada na cultura europeia. Por isso que você vê esse Jesus que eles nos mostram, Jesus branco, de cabelo loiro, olhos azuis, tudo que se assimila à cultura europeia. Por isso que você vê, por exemplo, os indianos criaram Shiva, Krishna, todo tipo de deuses ali que aparecem com eles. Entendeu? Os chineses criaram o Buda, porque também o Buda é um conceito muito igual e semelhante àquilo que eles acreditam ser parecido com o povo e a cultura deles. Então, repara, cada cultura, cada religião foi criada com base naquilo que é a cultura do povo que criou aquele pensamento. Uhum. E nós, africanos, somos os únicos povos no mundo que continuamos a adorar um Deus que não parece conosco. Você está entendendo? Sim. Inclusive, isso é uma coisa que falam na Bíblia, né? O Deus criou o primeiro ser humano semelhante a ele. Por exemplo, se nós somos o primeiro povo que existiu no mundo, portanto, Deus é parecido conosco. Não há nenhum povo no mundo que pode dizer que não se descendeu do povo africano. Me fala um povo que não se descendeu do povo africano. Não existe. Mas não há nenhum povo que vai dizer que o africano descendeu dele. Você está entendendo? Ou seja, isso aqui é uma prova viva de que nós somos deuses. Por quê? Porque nós somos o verdadeiro... Ou seja, o nosso DNA está diretamente ligado ao próprio Deus. Todo o povo do mundo tem o DNA africano no sangue. Todo o povo do mundo tem um DNA africano no sangue. O africano é o único povo que não tem DNA de nenhum povo, mas de Deus. Porque nós fomos construídos à semelhança de Deus. Mas por conta de toda a invasão colonial da escravatura, ridicularizaram o termo de ser preto e negro. É usado como xingamento, às vezes. Exatamente. Por isso que ninguém mais quer ser chamado de negro ou preto. Entendeu? Por isso que todo mundo quer ser chamado de pardo do que preto. Entendeu? Se ser negro ou ser preto é tão ridículo assim, por que quando você se gradua, você é obrigado a usar uma bata preta? Se ser preto é tão ridículo assim, por que nos tribunais, nos cortes, todo que é lugar, os juízes usam bata preta? Você está entendendo? Sim. Tem uma explicação, mas que eles não vão te contar. Portanto, voltando aqui. Depois que o povo africano se assimilou culturalmente, aceitando a conversão
do islamismo, praticamente também esses africanos convertidos negaram a cultura africana, se assimilando culturalmente ao povo árabe através da religião. Porque ser muçulmano praticamente é negar tudo que é ser africano. Por quê? Porque tudo que o africano faz para o islamismo é coisa de diabo. A mesma coisa também para o cristianismo. Entendeu? Por isso que eles consideram que o candomblé é coisa de diabo, consideram que Umbanda é coisa de diabo. Toda a religião de matriz africana. Exatamente, tratam tudo de diabo. Mas aí, continuando. Naquela época, porque a África sempre foi um continente rico, entendeu? O que aconteceu? Havia um rei que é chamado de Mansa Musa, não sei se você já ouviu falar dele. Inclusive, o Mansa Musa é o homem mais rico da história humana. Não é isso que eles nos falam hoje de Bill Gates, de Elon Musk, não sei o quê. Não! Antes desses já existiam homens que são homens em termos de riqueza. Portanto, numa das viagens de Mansa Musa, a peregrinação a Meca, né? Porque os muçulmanos vão fazer a peregrinação na Meca, do mesmo jeito que os cristãos vão fazer a peregrinação, acho que é na Itália, onde? Tem um lugar ali que vão... Que eles vão ao Vaticano? No Vaticano. O Vaticano fica em Roma, na Itália. Exatamente. Então, assim, do mesmo jeito que os cristãos vão fazer a peregrinação no Vaticano, os muçulmanos também vão fazer a peregrinação na Meca. Entendeu? Numa dessas viagens, que o Mansa Musa, um africano rico, mas por conta da assimilação ele estava indo fazer essa peregrinação, eles banjavam ouro, diamante, tudo que era riqueza. Durante essa viagem, ele esbanjou tanto isso que criou tensões políticas no comércio. Porque antes, na época, os europeus ainda dominavam o comércio. Essa viagem dele desequilibrou a dinâmica comercial que existia onde quer que ele passava. Então, isso gerou a curiosidade dos europeus, principalmente. Falaram, não, nós temos que descobrir onde vem esse ouro. Aí, por isso que falavam que o Mansa Musa era da terra de riqueza de ouro e de diamante. Então, foi a partir daí que acho que é século XV, se não me engano, começaram a invadir o continente. Só que antes de invadir o continente, o que aconteceu? Porque eu estava tentando explicar a influência da Igreja Católica. A Igreja Católica legitimou a invasão colonial em África. Como? Através de emissão de bulas. Inclusive bulas de ordem de Cristo. Você está entendendo? Inclusive esse bula de ordem de Cristo que é muito simbolizado com aquele negócio de bandeira de Portugal. Lembra? Porque a bandeira de Portugal tem aquele negócio tipo cruz, né? Se você pegar para ver, isso ainda está lá. Então, o que acontece? Hoje nós temos Papa. Naquela época também tinha Papa. Há papas que emitiam ofícios dizendo que os africanos eram inimigos de Cristo e, portanto, mereciam ser escravizados, mereciam ser invadidos, sendo considerados de inimigos de Cristo. Portanto, foram 5 bulas que foram emitidos por esses papas. E foi isso que permitiu Portugal invadir, sequestrar, estuprar, matar e escravizar, desumanizar o povo africano. Mas a própria igreja não quer falar dessa pauta. Inclusive falam, mas há papas que são pacíficos, que são humanos, tá? Se eles são tão pacíficos, conhecendo a própria história, por que nunca pediram desculpa ao continente africano? O Papa que faleceu aqui agora, ele até chegou a pedir desculpas pela escravidão que ocorreu na América Latina. Entendeu? Porque os processos históricos foram diferentes. Houve escravidão inicialmente no continente africano, mas também houve aqui, que foi esses africanos que foram arrancados dos seus países e foram trazidos para cá. Não é que não tem nada a ver, tem tudo a ver, mas ele não falou do começo. Inclusive, essas bulas só foram retificadas em 2023. Estou te falando. 2023 que foram ratificados. Ou seja, você tem bulas que permitiu a escravidão desde o século XV, mas que para a Igreja Católica continuavam em vigor até 2023. Você está entendendo? Mas tudo isso que eu estou falando, você não vai ver nenhuma escola que vai te ensinar isso. Por quê? Porque o próprio Estado brasileiro é uma herança colonial. Sim.
Porque isso que nós temos hoje como Estado, a gente chama isso de Estado moderno. Mas antes, porque o próprio Estado moderno surgiu a partir da obra de Maquiavel, O Príncipe, na Itália. Antes, porque isso ali foi o que marcou o aparecimento como é que fala? Do Estado moderno. Mas antes do Estado moderno, quem era o Estado? Era a Igreja Católica, que mandava em tudo. Tanto que se confundia o que era de Estado e do que não era o próprio Estado. Então, com o surgimento da obra de Maquiavel, foi um divisor de água para separar do que é do bem público e do que é do bem do próprio Estado. Entende? Portanto, a Igreja Católica é fundamental nisso. E, quando eu te falei daquela pintura, né? Aquela pintura, que inclusive que fundamentou a necessidade de miscigenação da população brasileira, ela era fundamentada numa passagem do Gênesis, não lembro do Gênesis quanto, mas na Bíblia tem uma passagem que falava de maldição de Cã. Não sei se você já leu, maldição de Cã. Não. Que falava que o Cã viu a nudez do pai, foi contar ali, tem toda uma história que contaram ali que maldiçoou. Portanto, essa passagem da Bíblia é muito mal interpretada, que as pessoas acreditam que é por conta disso que o povo africano nasceu preto. As pessoas dizem que o africano tem pele escura em função dessa maldição que ocorreu a partir dessa Bíblia, ou seja, a partir dessa passagem que contaram a própria Bíblia. Agora, eu te pergunto, como é que nós podemos acabar com o racismo? Se essas coisas ainda hoje em dia são ensinadas nas igrejas. Um bom começo seria parar de ensinar. E eu não estou falando de uma coisa que eu ouvi falar, não. Eu presenciei isso. Porque quando eu cheguei aqui, eu fui convidado, né? Por questões de socialização, para fazer mais amigos, para visitar igrejas. Eu fui. Porque eu sou uma pessoa tolerante. Pelo fato de eu ser africano, eu não nego de aprender com outros povos. Eu aprendo, até porque o ser humano é social. Entendeu? Numa dessas igrejas que eu fui, a pessoa que estava pregando chegou naquela fase que se fala de tipos de pecado, né? Tipo, adultério, mentiras, fofocas, ou assimilar Deus com outro tipo de divindades, que são tipos de pecados. Num desses pecados, a pessoa que estava pregando estava falando principalmente dessa parte de adultério. E aí uma pessoa que estava lá disse, não, mas hoje em dia é muito difícil, os nossos jovens querem namorar, e durante essa fase de namoro, às vezes, é muito difícil a pessoa não praticar o sexo, porque é muita tentação. A pessoa que estava pregando, sabe o que essa pessoa disse? Ah, eu sei, mas nós temos que dominar o pecado do nosso corpo do mesmo jeito que a gente dominava o escravo. Dentro da igreja. Isso não é uma coisa que eu ouvi falar, é uma coisa que eu vivi e presenciei. Você está entendendo? Nós temos que dominar o nosso pecado. Quer dizer, eu acho que o que ela queria dizer era que nós temos que controlar a nossa sede carnal, né? O nosso desejo de sexo, para não cometer o pecado, porque do ponto de vista bíblico, transar antes de casamento é pecado, é adultério. Mas eu te pergunto, o que isso tem a ver com o escravo? Porque a própria igreja ainda associa muita coisa do que é do pecado ao corpo negro. Entendeu? Outra coisa. Chegou-se numa outra fase, que chegou naquela parte que tem que se preservar um momento para adorar Deus e tal. E era uma crítica de que a sociedade hoje quase ninguém tem tempo para nada. Todo mundo está correndo trabalho, escola, não sei o quê. E ninguém tem tempo para parar para fazer uma meditação com base na Bíblia e tal. Uma pessoa responde assim, não, mas hoje em dia quase você não tem tempo para nada. Essa mesma pessoa, não, outra pessoa, que também naquele dia estava pregando, respondeu e disse, não, eu entendo que realmente há várias demandas da sociedade. Eu mesmo também... A minha vida é tão ocorrida que nem samba do crioulo doido, mas eu consigo tempo. Você está vendo? Na mesma igreja. Na mesma igreja. E repara, eu não estou criticando nem aquela pessoa em si. Eu não estou dizendo que as pessoas devem parar de ir à igreja em si.
A minha luta não é com a pessoa, mas é com o sistema. Porque se essas pessoas falam isso hoje, é porque foram ensinados ao longo de séculos. É porque o avô dele foi ensinado, o pai dele ou dela, a mãe dele, e ele hoje reproduz a mesma coisa com naturalidade. Ou seja, quando uma coisa passa a ser constante, a tendência é de se naturalizar essa coisa. Então, as pessoas naturalizam isso. Ninguém para perguntar o que é samba de crioulo doido. O que é chamar a pessoa de propriamente escravo? Aliás, o próprio termo diz de coisa escravo é ofensivo. Porque quando você fala que o fulano é escravo ou foi escravo, você está remetendo à condição de nascença dessa pessoa. Mas ninguém nasce escravo. Em um dado momento da história humana, essas pessoas foram invadidas, foram estupradas, foram maltratadas, foram desumanizadas, consequentemente foram escravizadas. Então, elas são pessoas escravizadas. Elas não são escravos. Mas é uma coisa que as pessoas naturalizam. Muita gente não sabe falar escravizado, fala escravo. Mas quando você está falando escravo, você está dizendo que a pessoa quase nasceu sendo... Essa é a condição humana dela. Exatamente. É como se fosse que a escravidão é a condição humana daquela pessoa. Entende? Outra coisa. Por exemplo, por que eu falo que tem essa questão de branquitude dentro da própria igreja? Vê tudo que a igreja mostra, se tem alguma coisa de preto ou negro. Me fala uma coisa de preto ou negro que a igreja mostra ou promove. Nada. Desde as suas divindades, começando pelo próprio Jesus Cristo, Maria, Abraão, por aí fora. Todos são pessoas brancas. O único lugar que o negro vai aparecer, imagina, o único lugar que o negro vai aparecer é quando vão referir-se ao diabo. Você está entendendo? Sim. O único lugar, ou seja, o diabo é associado a coisa de negro, coisa preto. Você está entendendo? Sim. Então, assim, a minha crítica não é com pessoas da igreja, mas é o sistema, porque isso foi o que estava sendo ensinado desde o século XV, até hoje está sendo ensinado. Inclusive, eu te pergunto uma coisa. Dia 20 de novembro, né? Graças a Deus, né? Hoje em dia 20 de novembro, é dia de feriado nacional em homenagem ao Dia de Consciência Negra aqui no país. Eu te pergunto, eu vejo as universidades se promovendo debates sobre isso, eu vejo escolas, né, o próprio Estado promovendo debates por conta disso. Você já chegou a ver a Igreja Católica se posicionando a respeito disso? Não. Eles fingem que não tem nada a ver com isso. Mas hoje, se o racismo é o que é nessa sociedade brasileira, é graças a Deus ao que a Igreja Católica fez naquelas épocas, através daqueles 5 bulas. Outra coisa, só para fechar essa parte. Por que eu falo que o Estado que nós temos, o Estado moderno que nós temos, é uma herança colonial? Porque é uma herança daquilo que foi a Igreja Católica. Mas depois de Constituição de 88, falaram o quê? Não lembro o artigo especificamente, mas na Constituição de 88 fala que o Estado Federativo Brasileiro é um Estado laico. Sim. Sim? Quando você fala que um Estado é laico, você está dizendo que o Estado não tem cara de A, X ou Y, que ele congrega todos os valores nacionais. Portanto, religiosamente falando, ele não pertence nem à religião A, nem à religião B, nem à religião C. Mas o que nós temos no Brasil é diferente. O Estado brasileiro, apesar disso não estar explicitamente escrito na Constituição, mas o Estado brasileiro é um Estado católico. Me pergunta por quê? Quando você chega na presidência da República, na própria cadeira onde Lula senta, tem um cruz de Jesus Cristo. Quando você chega na STF, onde senta Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, tem também um cruz grande lá de Jesus Cristo. Em todas as instituições públicas do Brasil, você vai encontrar simbologias da Igreja Católica. Mas você não vai ver nada do que é indígena. Nada. Você não vai ver nada do que é africano. Mas a gente está falando que a população brasileira, ela é africana, ela é indígena,
ela é europeia e por aí fora. Se o Estado realmente é laico, por que só tem simbologia que remete à cultura europeia? Por que não tem indígenas? Aliás, se formos ver quem é o verdadeiro dono desse país, são os indígenas. Porque os indígenas já viviam aqui antes da invasão colonial. Por que não tem nenhuma simbologia indígena? Então, eu acho, porque assim, fala assim, qualquer coisa remete-se à Constituição. A própria Constituição também é tendenciosa. Entendeu? Enfim, essa é só... O papo tá excelente. Eu queria que você finalizasse fazendo um convite para o curso de extensão para o nosso ouvinte. Bem, o curso vai acontecer, né, no dia 30 e 31, no auditório lá do pessoal de arqueologia. Portanto, eu quero deixar aqui o convite, né, para todo mundo, para os alunos, né, de todos os cursos, professores, técnicos, né, corpo de segurança, porque acho que essa é uma pauta que interessa a todos. Não vamos elitizar as coisas, não vamos dizer que só os alunos, não, para o próprio pessoal também de segurança, pessoal de lanchonete, quem quer que esteja ouvindo essa nossa entrevista, que sinta-se convidado para ir lá, para se juntar a nós, para ajudarmos a acordar a sociedade, porque de alguma forma a sociedade continua ainda dormindo, ou seja, a sociedade está seguindo a regra, ou seja, o roteiro estabelecido pelo colonizador, ninguém questiona, ninguém fala nada. Então, deixo aqui o convite para todo mundo se juntar a nós, que o debate vai ser interessante. Muito obrigado. Muito obrigado.